Olá pessoas, espero que estejam todos bem e que tenham sobrevivido aos nossos assuntos polêmicos tratados até agora. A matéria de Sociologia do segundo ano da administração é para corações fortes. E depois de tratar de assuntos muito polêmicos como racismo e gênero, a gente vai tratar de mais um assunto polêmico que vai ser o assunto que vai nos acompanhar até o final deste ano letivo. Esse assunto vai ser dividido em duas partes, que é basicamente o assunto chamado política. A gente vai ter uma série aí de 4 a 5 vídeos, eu ainda não sei exatamente quantos serão, porque nesse momento eu estou gravando primeiro e às vezes muda dependendo da edição, enfim. Mas a gente vai ter aí uma série de 4 a 5 vídeos tratando do tema poder, política e Estado. E no último módulo a gente vai ter uma série de mais alguns vídeos com o tema democracia e participação política, que é uma continuidade, né, no fim desse assunto maior que é política. O ideal seria vocês terem essa aula antes das eleições, mas enfim, a pandemia atrasou tudo, vocês estão tendo acesso a esse conteúdo só depois das eleições, mas não tem problema, vocês vão usar esse conhecimento daqui para frente na vida de vocês. E também gostaria de mencionar, como está aqui no PowerPointzinho, vocês já devem ter visto, gostaria de agradecer muito a professora Heloise, professora de Geografia, que está junto comigo e com o professor Marcelo dividindo a disciplina de Sociologia entre as turmas, e ela preparou um material muito bom sobre esse assunto que a gente vai tratar, que é política. E eu estou, em grande parte, usando o material que ela preparou para montar essas aulas para vocês. Então, deixar registrado em vídeo os agradecimentos à professora Heloise, que nos ajudou bastante com esse material. Bom, pessoal, primeiro de tudo, vamos nos colocar aqui dentro do campo das ciências políticas, né? Ao longo do ano, a gente acabou vendo um pouquinho das diferentes áreas das ciências sociais. Eu expliquei para vocês lá no começo do ano, lá nas aulas presenciais ainda, que as ciências sociais elas são divididas em 3 áreas. Na verdade, são 3 campos de conhecimento que a gente junta para chamar de ciências sociais. A primeira é a antropologia, que a gente estudou lá no começo do ano, quando a gente estava estudando o conceito de cultura. Quem estuda cultura basicamente é a antropologia. Então a gente discutiu bastantes temas relacionados à antropologia no início do ano, quando a gente falou de cultura, de ideologia, enfim. A outra área das ciências sociais é a sociologia, que é a disciplina que vocês têm no ensino médio. E a outra área, eu comentei lá no começo do ano, a outra área referente a esses temas que a gente está estudando agora, que são as ciências políticas. Então a sociologia é dividida em antropologia, aliás, não é dividida, ela é formada por 3 áreas de conhecimento, que são a antropologia, a sociologia e a ciência política. Então, a ciência política é uma disciplina das ciências sociais. Se você quiser fazer uma faculdade relacionada à política, a mais indicada é a de ciências sociais. Se você faz uma graduação em ciências sociais, você vai estudar antropologia, sociologia e política. E aí, dependendo da faculdade, lá no final você pode se especializar em uma das áreas. Se você for fazer um mestrado, um doutorado em ciências sociais, o seu mestrado ou o seu doutorado será em antropologia, em sociologia ou em ciência política. Então, se você gosta dessa área, se você gostaria de estudar, seguir uma carreira acadêmica nessa área, né, relacionada à política, as ciências sociais seria o caminho mais natural para se seguir. Então, assim como a sociologia e a antropologia, a ciência política é uma disciplina das ciências sociais. Só que a ciência política, ela não vai abordar a política como nós costumamos abordar no dia a dia, assim. Aliás, eu vou falar muito com vocês ao longo dos vídeos sobre as abordagens de política que a gente tem no dia a dia, que não são as que a gente vai usar nas aulas, tá? A ciência política, ela não vai olhar para os políticos e para os partidos políticos e para as políticas públicas e dizer quem está certo, quem está errado, quem é bom, quem é ruim. Isso não é o papel da ciência. O papel da ciência é descrever, analisar e compreender. Então, é uma abordagem prática e objetiva. O cientista político ele vai olhar para as práticas dos políticos, para os discursos políticos, para os partidos políticos e dizer
como cada um age, o que cada um pretende, quais são as ideias por trás e quais são os objetivos de cada um. Ele não vai dizer o que está certo e o que está errado, o que é melhor e o que é pior. Simplesmente vai descrever e analisar. E para descrever e analisar a política, os cientistas políticos vão estudar os fatos políticos, né, as decisões políticas, as ações políticas, os discursos, vão analisar as políticas públicas, né, quando os partidos ou quando pessoas assumem o poder, o que elas fazem, que políticas elas realizam, quais são as leis criadas, como que funcionam as instituições políticas, né? Os partidos políticos, os governos, os sistemas de governo. Então a ciência política ela vai analisar tudo isso e tudo isso aplicado a casos particulares. Claro, vai ter fundamentos teóricos mais gerais, hipotéticos, mas o cientista político normalmente ele se debruça sobre casos práticos. Ele analisa uma situação concreta, algo que realmente está acontecendo. Não é tanto teórico, tanto no campo de possibilidades do que poderia ser feito, mas em cima de casos concretos, em cima de governos que estão atuando, partidos políticos que estão atuando, enfim, instituições políticas que estejam atuando. Então a ciência política vai se basear vai descrever e analisar casos concretos. Então, a gente diz que ela é uma disciplina essencialmente descritiva, ou seja, o cientista político vai olhar para o partido político e vai dizer: esse partido político pensa dessa forma, pretende fazer isso, tem essas propostas, essas estratégias de ação. Então, ele vai descrever o partido político, ou tal governo funciona dessa forma, age dessa forma, busca empreender os seus objetivos, as suas políticas dessa forma, tem tais proposições, tais métodos de ação. Então vai muito procurar descrever os seus objetos. A ciência política não vai ter um papel de julgar. O papel de julgar é do eleitor. Nas eleições ele vai olhar os políticos, vai olhar os partidos e vai julgar quais ele acha melhores ou piores para decidir em quem ele vai votar. Mas o cientista político não vai fazer isso. Não é esse o papel da ciência política. O papel da ciência política é dizer: olha, esse partido pensa dessa forma, esse partido pretende fazer isso. E aí você, como eleitor, vai pegar os conhecimentos que o cientista político vai te dar e vai falar: olha, eu prefiro esse ou eu prefiro aquele. Okay? Então, nessas aulas a gente vai olhar de forma objetiva para isso. Então, a minha proposta para vocês ao longo dessas aulas, que a gente vai falar sobre partido político, a gente vai falar sobre esquerda, direita ou eixos ideológicos, a gente vai falar sobre, enfim, o funcionamento da política no Brasil, as regras das eleições, mas tudo isso a gente vai fazer de modo objetivo. A gente vai descrever como as coisas são em política. Eu não vou aqui dizer para vocês o que é certo, o que é errado, o que é melhor, o que é pior. Alguns vão ficar bem óbvios. Quando a gente falar, por exemplo, do Estado nazista, eu espero que fique óbvio para vocês que nazismo é mal. Né? Enfim, esse não tem muito o que discutir. Mas fora esse exemplo mais extremo, a ideia não é dizer para vocês o que é melhor, o que é pior, é fazer vocês conhecerem como funciona a política, o que é a política, como a política se dá. E aí, a partir desses conhecimentos, vocês vão saber se posicionar politicamente diante da sociedade, ok? E aí vem o ponto, né? Por que falar sobre política? Algum de vocês já deve ter ouvido alguma vez na vida a expressão, né, quase um dito popular, de que futebol, religião e política não se discutem, né? Porque se você discutir futebol, discutir religião, discutir política, vai dar briga. Então não se discute, cada um tem sua opinião e pronto. Não é bem assim. Eu particularmente gosto de discutir futebol, apesar de que eu sempre acho que eu tô certo, porque afinal de contas o time para o qual eu torço é o melhor time que já existiu no mundo, então não tem nem por que discutir, mas eu gosto de reafirmar que o meu time é o melhor de todos os tempos. Religião é mais complexo você discutir, mas em geral quando as pessoas conversam sem preconceitos sobre religião, é comum que as pessoas aprendam mais sobre a própria religião e sobre a religião do outro. Conversar sobre religião gera tolerância, gera crescimento, por que não? Às vezes, ao conversar com alguém que tem uma religião diferente, às vezes você acaba percebendo algo sobre a sua própria religião que vai fazer até, às vezes, você aumentar a sua fé, ou vai fazer você perceber que algumas coisas que você acreditava talvez não façam tanto sentido, mas enfim.
É uma questão mais pessoal a religião. Agora, a política, ela precisa ser discutida e precisa ser discutida por todos, né? Não é todo mundo que discute, mas ela precisa ser discutida por todos. Por quê? Porque a política interfere na vida de todo mundo. Futebol não interfere muito. Religião é algo mais pessoal, é algo mais íntimo. Então interfere mais na vida do indivíduo, né? Então decisões religiosas tendem a interferir mais no individual. Agora, decisões políticas interferem na vida de um monte de gente. Uma decisão ruim de um político pode destruir a vida de milhares de pessoas. Uma decisão ruim que as pessoas tomam numa eleição pode estragar políticas públicas por muito tempo. Então a política precisa ser discutida, as pessoas precisam ter consciência política, as pessoas precisam saber o que está acontecendo. E quando as discussões políticas são discussões de qualidade, elas trazem benefícios à população. Porque como a política interfere em decisões que vão ser tomadas, que dizem respeito à sociedade de um modo geral, quando essas discussões são de qualidade, elas trazem benefícios. O problema é que nós vivemos hoje num contexto, no Brasil, talvez no mundo, mas de modo particular no Brasil, em que as discussões políticas, infelizmente, não têm sido de qualidade. As discussões políticas têm sido levadas para um lado que não é o ideal, mas isso a gente vai discutir ao longo dos vídeos. E muito por conta da radicalização política que nós temos vivido no Brasil nos últimos anos, dá para dizer que mais ou menos a partir de 2013 começa a radicalização, em 2016 essa radicalização se acentua, em 2018 essa radicalização chega num extremo. E hoje a gente vive num país basicamente dividido em dois polos políticos. Quando a gente vive um contexto de radicalização, a qualidade das discussões piora. Porque a discussão, para ser de qualidade, eu preciso partir do pressuposto de que quem pensa diferente de mim tem algo a dizer que pode contribuir para a sociedade. E num contexto de radicalização, o outro está sempre errado. Nada que ele diz serve. Então você não tem discussão, você só tem acusação. Você só tem tentativa de fazer com que suas ideias prevaleçam sobre as do outro. Você não estabelece um diálogo. E muito por conta dessa radicalização política, para muitas pessoas, a política virou um tabu. O que é o tabu, né? A gente falou sobre tabu nas aulas sobre gênero e sexualidade. Tabu é um assunto que não pode ser discutido, é um assunto sobre o qual você não pode falar. E quando você transforma a política em tabu, você está prejudicando a sociedade. Porque, como eu disse, a política precisa ser discutida porque ela interfere na vida de todos e uma discussão de qualidade traz benefícios à sociedade. Então, transformar a política em tabu, não falar sobre política, porque não quero perder meus amigos, não quero brigar com os meus familiares, não vou falar sobre política. Transformar isso em tabu, ou fazer uma discussão sem profundidade, assim, não entrar na complexidade dos assuntos políticos, não entender a complexidade das discussões e dos temas, fazer uma discussão só do tipo parecida com de torcida de futebol, o meu é bom, o seu é ruim, vou torcer para o seu perder e torcer para o meu ganhar. Discussões rasas ou não discutir só traz benefício para um tipo de pessoa, que são os políticos mal intencionados. Os políticos mal intencionados, eles dependem muito da ausência de discussão política ou de discussões políticas mal feitas. Porque discussões políticas bem feitas vão desmascarar políticos mal intencionados e vão fazer com que eles não tenham acesso ao poder ou que o acesso deles ao poder seja bastante limitado. Ao passo que não discutir política ou fazer discussões mal feitas vai fazer com que esses políticos ruins assumam o poder e façam o que eles quiserem. Então, a discussão de qualidade, o diálogo em política é muito benéfico para a sociedade. E aí a gente tem um paradoxo, né, uma contradição no Brasil atual. Nos últimos 7 anos, pelo menos, vamos colocar 2003. 2003 foi um marco na história do Brasil. Vocês eram jovenzinhos, vocês eram crianças inocentes em 2013, mas perguntem para as pessoas mais velhas ou busquem na internet. 2013 o Brasil teve uma série de manifestações políticas que começaram em algumas cidades do Brasil por conta de aumento de preço de passagem de ônibus e virou um questionamento sobre o sistema político brasileiro.
gente invadindo o Congresso Nacional em Brasília, ocupando prédios públicos, enfim, virou um negócio absurdo no Brasil, assim, de muitas manifestações. De lá para cá, isso já tinha começado um pouco antes, mas principalmente de 2013 para cá, a política, que era um assunto que no Brasil, o padrão brasileiro de interesse pela política era: vou votar quando tiver eleições e pronto. O brasileiro quase não se interessava por política, o brasileiro médio quase não se interessava por política. A política não era um assunto do dia a dia. De 2013 para cá, a política se tornou um assunto muito forte, muito presente nas redes sociais, muito presente nas discussões entre as pessoas. É uma pauta cada vez mais forte dentro dos noticiários. A política sempre esteve presente nos noticiários, mas nos últimos anos ela ganhou uma profundidade maior. Só que, infelizmente, esse aumento do interesse pelas pessoas em política e o aumento das discussões sobre política nesses últimos anos não foi acompanhado de um aumento da qualidade sobre as discussões políticas, porque as pessoas passaram a se interessar por política. Só que as pessoas começaram a buscar informações em fontes pouco confiáveis, ou em fontes simplistas, ou em fontes reducionistas, que vão fazer o debate de forma rasa, ou vão fazer um debate de qualidade ruim. E é esse debate raso ou de qualidade ruim que interessa aos maus políticos, aos políticos mal intencionados. Então, um dos objetivos que nós temos ao discutir política no espaço escolar, no espaço acadêmico, é formar pessoas que tenham uma capacidade de discutir política com maior profundidade, que sejam capazes de contribuir para um debate qualificado sobre política. Então, o meu objetivo com vocês aqui, um dos objetivos nessas aulas sobre política com vocês, é fazer com que vocês tenham as ferramentas necessárias para entender o funcionamento da política no Brasil. E aí conseguir se posicionar e discutir com as pessoas de forma qualificada. E não discutir de uma forma rasa, simplista, que não vai acrescentar nada para a sociedade. Então, nosso objetivo aqui é formar pessoas que sejam capazes de se posicionar e de levar ideias para as outras pessoas que tragam uma reflexão de qualidade. Ok? Então, eu estou muito esperançoso com essas aulas. Não me decepcionem. Pois bem, então quando a gente fala de discutir política, como eu disse, nos últimos anos isso tem sido cada vez mais comum. As pessoas nas redes sociais cada vez mais têm posições políticas. Aliás, eu não diria necessariamente posições. Nas redes sociais as pessoas têm muito reações, que as redes sociais exigem muito reação. A pessoa vê uma postagem e fala: nossa, que absurdo, a pessoa reage. Então, um posicionamento envolve ter uma reflexão, então envolve conhecer o assunto, refletir sobre, analisar os prós e os contras e aí dar um posicionamento. As pessoas confundem muito hoje em dia ter um posicionamento com reagir a algo. Mas também ainda existem na nossa sociedade, isso eu diria que antigamente era bem mais comum do que hoje, mas ainda existem pessoas que se consideram apolíticas. Eu não me interesso por política, eu não me envolvo por política, eu não voto, ou eu voto em qualquer um, ou eu voto em branco, voto nulo, ou nem vou votar, justifico, porque, enfim, não me interesso por política, não quero saber de política, não me envolvo com isso. O problema de pensar dessa forma é que todo ser humano vive em sociedade. A gente viu isso lá no começo do ano, né? Todo ser humano vive em sociedade. Então vive inserido numa sociedade, vive dentro de uma cultura, enfim. Todo ser humano vive dentro de uma sociedade. E a forma com que a sociedade se organiza passa pela política. Então, mesmo quando eu adoto um posicionamento de não quero me envolver com a política, isso acaba sendo um posicionamento político. Não sei se ficou confuso, mas se eu digo não quero me envolver com a política, eu estou sendo menos uma pessoa contribuindo com essas discussões. Então eu estou deixando essas discussões a cargo de outras pessoas, estou deixando que outras pessoas decidam por mim, que outras pessoas opinem por mim. Então, no fundo, não existe uma atitude apolítica. Apolítica quer dizer não política.
Quando nós estamos inseridos em sociedade, todas as nossas atitudes têm um componente político. Por isso é muito complicado quando a gente vê... Vocês já devem ter visto assim, né? Sei lá, tem uma greve de professores, por exemplo. Tem lá uma greve de professores, aí eles estão lá reivindicando salário. Aí sempre que alguém quer desqualificar essa greve, ou uma manifestação, ou qualquer coisa do tipo, vem alguém e fala assim, ó lá, virou político, é uma manifestação política, é uma greve política, é para desestabilizar o governo, é para criticar o partido que está no poder, então desvirtuou, virou uma ação política. Não! Toda atitude desse tipo é política. Toda greve tem um componente político, toda manifestação tem um componente político. Que as pessoas confundem assim, vira político quando está falando mal de um político ou quando está defendendo um político. Mas não. Toda vez que, por exemplo, um grupo de professores faz uma greve, um grupo de mulheres faz uma manifestação contra o machismo, por exemplo, por igualdade de gênero na sociedade, toda vez que um grupo de estudantes se manifesta pedindo melhorias na educação, enfim, tudo isso são manifestações políticas, porque são posicionamentos e discussões perante a sociedade pedindo transformações, aperfeiçoamentos no funcionamento da sociedade. Então sempre é uma atitude política. Então, quando você ouvir alguém dizendo assim, essa greve é política, essa manifestação é política, você vai dizer, sim, toda greve é, toda manifestação é. E isso não é um defeito. Isso faz parte. Se não for política, não tem por que acontecer. Não existe manifestação que não é política, não existe greve que não é política. Toda greve tem um componente político, toda manifestação tem um componente político. Não precisa ser contra um político ou a favor de um político ou de um partido. Basta que seja algo que esteja inserido no contexto da sociedade e que esteja colocando um determinado posicionamento diante da sociedade. Quando a gente fala de ciência política também, quando a gente vai ver a importância da discussão na política, a gente tem que entender que a política ela não é uma ciência exata. Vamos comparar com as ciências exatas, vamos comparar com a matemática. Na matemática, se você pega 2 unidades e soma com 2 unidades, dá 4 unidades. Não importa a circunstância, não importa o lugar do mundo em que você esteja, 2 mais 2 é 4. Isso é uma ciência exata. Em política não é assim que funciona. Vou dar um exemplo. Vamos pensar um determinado país que tem uma determinada empresa pública. Uma empresa pública. É bom privatizar essa empresa pública? Depende. Depende do país, depende do contexto histórico, depende do funcionamento da sociedade, depende da economia, depende de quanto vai ser vendida essa empresa, depende do que essa empresa representa para o país, depende de uma série de coisas. Então, às vezes, num país, vender essa empresa pública vai ser bom. Em outro país, vender uma empresa exatamente igual vai ser ruim. Às vezes, numa época, privatizar uma empresa pública vai ser bom. Em outra época, privatizar a mesma empresa pública vai ser ruim. Então não é uma ciência exata. Então assim, não tem uma regra. Privatizar é bom. Ou estatizar é bom. Não, depende do contexto. Às vezes pode ser que privatizar uma empresa seja uma decisão muito ruim. Em outro contexto, privatizar a empresa é uma decisão muito boa. O que é bom? Estimular a agricultura ou estimular a indústria? Depende. Tem país que dá certo estimular a agricultura, tem país que dá certo estimular a indústria. O que é melhor para o país? Ter uma legislação trabalhista mais rígida ou ter uma legislação trabalhista mais flexível? Depende. Depende do país. Tem país que dá super certo você ter uma legislação flexível. Em outros países, você flexibilizar a legislação dá super errado. Depende do contexto. Então, não é uma ciência exata. Determinadas decisões políticas podem ser muito boas e muito ruins, dependendo da situação. A mesma decisão pode ser muito boa ou muito ruim. Então, a política ela depende muito do contexto, depende muito do que a sociedade está vivendo, depende do que está acontecendo no mundo. Então, por isso a importância do diálogo, de pessoas com visões diferentes colocarem seus posicionamentos e discutirem esses posicionamentos. Porque se a gente adotar como se fosse uma ciência exata, tem que fazer assim, 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 assim.
Se essa sequência de ações não for condizente com o contexto histórico que a gente estiver vivendo, essas ações vão dar super errado. Ou, em tal país isso deu certo, vamos imitar aqui. Pode ser que não, porque o nosso contexto é diferente do contexto daquele país. Então, é muito em cima de análise, discussão, confronto de ideias, tudo isso envolve política. Então, isso aqui já parte uma coisa que eu quero que vocês entendam ao longo dos vídeos, que em política é importantíssimo, é fundamental que existam visões diferentes. Vocês vão ver que contextos políticos que têm uma única visão normalmente não são bons para a sociedade. Para a política é benéfico que exista pessoas que discordem. A discordância é boa na política. Ter pessoas com visões diferentes é bom para a política. Então a ideia de que eu tenho que eliminar o outro que pensa diferente, para a política é desastroso. Para a política é importante que você tenha pessoas com visões diferentes. É importante para a política que todo governo tenha uma oposição. Governo sem oposição não é bom para a sociedade. Reflitam sobre isso. A partir disso que eu disse para vocês também, que a política não é uma ciência exata, ela depende do contexto, ela depende de discussões, de visões diferentes, a gente também tem que perceber que a política não é em preto e branco, mas ela é em tons de cinza. Como assim? Eu vou explicar isso ao longo dos vídeos também, mas, por exemplo, a gente fala muito de direita e esquerda. Nos últimos anos, fulano é de direita, ciclano é de esquerda. Primeiro que não é, os eixos ideológicos, que a gente vai ter um vídeo que vai falar sobre isso, não são só direita e esquerda, tem mais variáveis. E segundo, existem vários tipos de esquerda e vários tipos de direita. E existem governos que conciliam algumas visões de direita com algumas visões de esquerda para compor suas políticas, para compor as políticas públicas. Então a política não tem uma visão binária, é um ou outro, é preto ou é branco. Existem combinações. E essas combinações às vezes não são claras. Tem tons de cinza e tem tons borrados. Então, quando a gente fala de política, muitas vezes a gente fala de negociação, ou quase sempre a gente fala de negociação, a gente fala de consenso, a gente fala de composição. Existem muitas pessoas que se decepcionam quando o seu político favorito assume o governo e vê o seu político favorito abrindo mão de determinadas ideias para conseguir apoio para fazer determinadas coisas. Claro, algumas ideias são fundamentais, né? Por exemplo, a gente não espera que um político abra mão da sua honestidade. A gente não espera que um político abra mão de combater a corrupção, por exemplo, para beneficiar aliados. Mas às vezes a gente tem um político que a gente sabe que é comprometido com uma determinada causa, mas para conseguir uma outra coisa que ele julga mais importante, ele abre mão de um ponto para que o outro grupo o apoie. Então, a política tem muito de negociação. Isso faz parte do processo político. Claro, cada pessoa vai ter o seu posicionamento, cada pessoa vai achar que determinadas coisas são prioridades ou não. Só que aí cabe ao governo, cabe a quem está no poder, conciliar essas prioridades para fazer as políticas públicas. Então, a política ela é muito de negociação, né? Ela nunca é certinho o que os indivíduos imaginam, mas ela é uma construção coletiva. Então a gente vai ver às vezes coisas contraditórias acontecendo na política. A partir daí também, essa comparação que eu gosto de fazer com futebol também. Discutir política não é como discutir futebol. No futebol a gente tem o time para que a gente torce e tem o time que a gente torce contra normalmente, né? Aqui no Rio Grande do Sul, a maioria das pessoas ou torce para o Grêmio, torce a favor do Grêmio e torce contra o Inter, ou torce para o Inter e torce contra o Grêmio. Né? Política não é assim. Infelizmente, muitas pessoas se comportam. Eu sou eleitor do Bolsonaro, então se um político do PT assumir o governo, eu vou torcer para o governo dele dar errado. Eu sou eleitor do PT, então eu torço para o governo do Bolsonaro dar errado. Não. Política
não é uma disputa para ver quem é melhor. Política é uma negociação para encontrar o que é melhor para a sociedade. Então, se quem está no governo é o Bolsonaro, as articulações políticas têm que ser feitas para que o Bolsonaro consiga fazer o melhor governo possível. Se é o PT que está no governo, as articulações políticas têm que ser feitas para que o PT faça o melhor governo possível. E aí, se o Bolsonaro está no governo, quem pensa diferente do Bolsonaro vai fazer oposição ao Bolsonaro. Sempre que o Bolsonaro tomar uma decisão que a oposição achar ruim, a oposição vai criticar. Isso faz parte da política. Se quem está no governo toma uma decisão ruim, se eu discordo da decisão, eu tenho que me manifestar. Tenho que deixar claro que eu acho essa decisão ruim. Se o PT está no governo, quem está na oposição e discorda das decisões do PT tem que se manifestar. E a partir dessas manifestações, do que o governo pretende fazer e do que a oposição discorda, chega-se num acordo, que pode ser um meio termo, pode ser uma conciliação, pode ser um consenso, ou pode ser, vai para a votação, quem tem mais votos coloca o seu posicionamento. Então é sempre uma negociação para ver o que é melhor para a sociedade. Então a gente não tem que torcer a favor de determinado político para que esse político dê certo e torcer contra o outro político para que o outro político dê errado. Exemplo recente. Hoje no Brasil nós temos duas lideranças que estão se colocando como grandes inimigos políticos. Ou como, melhor, não inimigos. Bom, se colocam como inimigos, mas deveriam ser apenas adversários. Dois grandes adversários políticos. Bolsonaro, presidente da República, João Dória, governador do estado de São Paulo. E ultimamente eles estão discutindo muito a respeito da vacina. O estado de São Paulo está trabalhando no desenvolvimento de uma vacina em parceria com um laboratório chinês. Vacina para o coronavírus. É claro que se der certo a vacina do estado de São Paulo, o João Dória vai ganhar um capital político. Ele vai se fortalecer como político. Mas se eu não gosto do João Dória como político, vocês percebem que eu estou sendo uma pessoa muito ruim se eu torço para a vacina que São Paulo está desenvolvendo der errado? A questão nesse ponto não é querer que o Dória fracasse. A questão é, eu quero que uma vacina seja produzida. Então, por mais que eu não goste dele, como ele está na posição de governador, eu tenho que torcer para que ele tome a melhor decisão para o estado de São Paulo, que é o estado que ele governa. A mesma coisa o Bolsonaro. O Bolsonaro tem lá que tomar uma série de decisões para combater o coronavírus no Brasil. Por mais que eu não goste dele, eu tenho que torcer para que ele tome as melhores decisões para conseguir combater o coronavírus no Brasil. Se eu torcer, eu não posso torcer para ele fazer tudo errado. Para, tá vendo, ele se ferrou. Não, porque se ele fizer tudo errado, pode ser que eu morra. Pode ser que pessoas que eu ame morram. Então, não. Então, não é igual ao futebol, que eu torço pro meu time e torço contra o time rival. Na política, eu tenho que torcer para que aconteça o que é melhor para a sociedade, independente de quem esteja no governo. E eu tenho que contribuir para que isso aconteça. E às vezes a minha contribuição é apontando falhas, fazendo críticas. Fazer crítica não significa torcer contra. Fazer crítica é, opa, o governo tomou uma decisão que eu acho que é ruim, então vou apresentar meus argumentos para ver se o governo muda de ideia. Então aí você tem a discussão, você apresenta para o governo as ideias e o governo fala, opa, parece que vocês estão certos. Exemplo recente, o Ministério da Educação queria que as aulas presenciais voltassem a partir do dia 1º de janeiro de 2021. As universidades federais falaram, não tem como. Aí o Ministério da Educação voltou atrás e adiou para 1º de março. Então, o governo tomou uma decisão, os reitores das universidades falaram, essa decisão está equivocada, mostraram os argumentos. Aí o governo olhou e falou, não, realmente, a gente errou, vamos repensar. É assim que funciona a política. Ou pelo menos é assim que deveria funcionar. Enfim, por conta disso, é muito importante, eu já disse isso, mas vou frisar novamente, é muito importante a tolerância. O que é tolerância? A tolerância não é concordar com quem pensa diferente. Tolerância é aceitar que as pessoas têm o direito de pensar diferente. E que o outro não é pior, ele não é mal porque ele pensa diferente. Ele só tem uma opinião diferente. E às vezes o fato dele ter uma opinião diferente da minha vai contribuir
para a sociedade, porque se eu estou no governo e tomo uma decisão errada, o outro que pensa diferente vai me alertar. Olha, sua decisão está errada. E eu vou refletir sobre essa decisão e falar, nossa, realmente, eu estava errado, vou fazer diferente. Como esse exemplo que eu dei do voltar às aulas em 1º de março ou em 1º de janeiro. Tomei a decisão, a oposição veio e falou, você errou. Aí eu olho para a decisão, reflito e falo, errei mesmo, vou refazer. Então, a tolerância ela é importante para que opiniões diferentes, visões diferentes convivam e que essas visões diferentes contribuam para o melhor funcionamento da sociedade. Então, de novo, já disse isso antes, vou repetir. Para a política, a multiplicidade de visões é boa. Numa sociedade em que existe um pensamento único, que não exista diversidade de ideias, não exista diversidade de opiniões, do ponto de vista político, essa sociedade não vai funcionar direito. E a tolerância é importante justamente para evitar os extremismos e as intolerâncias. O que é o extremismo? Achar que só eu estou certo, que quem pensa diferente de mim necessariamente está errado. Pode ser que quem pense diferente de mim esteja errado. Ok, pode ser mesmo. Mas será que eu estou 100% certo? Será que eu estou certo em tudo que eu acredito, em tudo que eu acho? O extremista acha que sim. Tudo que eu penso está certo. Portanto, quem pensa um pouquinho diferente de mim está errado. E todo mundo tem que pensar igual a mim. E a tolerância permite enxergar que, às vezes, eu estou errado. Eu não estou certo em tudo. Pode ser que eu esteja certo em algumas coisas e errado em outras. Então, quem pensa diferente de mim também está errado em algumas coisas e certo em outras. E a partir do diálogo, a gente vai encontrando sempre as melhores posições e tomando as melhores decisões possíveis. Então, a política ela não tem que ser uma competição. A política tem que ser, o ideal é que seja, uma cooperação, uma interação. Por mais que tenha disputa de ideias, partidos políticos disputando poder, existe uma interação, e é dessa interação que a sociedade vai extraindo o que é melhor para ela. Se a gente vê apenas como competição, que ideia vai ganhar, eu perco a interação em que ideias diferentes podem se combinar para encontrar um resultado melhor. Enfim, pessoal, esse primeiro vídeo a gente conversou um pouco mais aí, conversou sobre alguns conceitos fundamentais aí de política, algumas ideias do que significa discutir política, o que é conversar sobre política, a importância da política na nossa sociedade. A partir do próximo vídeo, a gente vai começar a discutir um conceito importantíssimo para a política, que é poder. Então, eu falei que as aulas que esse tema era poder, política e Estado. Então a gente vai falar sobre poder, a gente vai falar sobre política e a gente vai falar sobre Estado. Então, no próximo vídeo a gente vai discutir um pouco desse conceito de poder, o que significa isso. Até mais!